Muito bem, pessoal. Então vamos aqui responder essa perguntinha, né? Que vocês devem ter tentado responder no card já, tá? Então eu vou começar pela mais fácil de todas, né? Vou começar pela 2, né? Que é a do ovo. E aí o que acontece, pessoal? Quando você coloca o ovo na água e ele afunda, por que ele afunda, né? Pensa o seguinte, o ovo, quando ele está lá no fundo do copo, ele desloca um volume de água que é da mesma forma que o ovo, né? Então, a única razão para a força de empuxo superar a força-peso é se a densidade do ovo for maior do que a densidade da água, né? Quer dizer, a quantidade de água que tem a forma do ovo que ele deslocou, ela tem um peso, esse peso é menor do que o peso do próprio ovo. Então, o empuxo ele é menor do que o peso do ovo. Então, o peso do ovo vence e ele afunda. Então, por que quando a gente coloca sal, o ovo começa a flutuar, né? Depois conforme você vai adicionando sal, ele começa a flutuar. Porque quando você adiciona sal na água, o que acontece com o sal? Ele se dissolve, né? Vocês sabem que o sal ele é uma molécula, né? De NaCl, né? Que é sódio com cloro. E aí ele vira, né? Eles viram cátions e ânions, eles se separam e aí fica dissolvido na água, né? Então você nem vê o sal, ele fica dissolvido. Só que o que é o efeito do sal na água? Ele aumenta a densidade da água, né? Você coloca sal, uma colher de sal na água, você não vê mais o sal, mas ele está ali, né? Tem mais massa do que tinha antes. Então a densidade da água aumenta. Se você colocar sal o suficiente, a densidade da água aumenta e fica eventualmente, né, depois de um certo ponto, mais denso do que o ovo. E aí o volume de água deslocado pelo ovo passaria a ser maior em peso do que o peso do próprio ovo. Aí o empuxo seria maior. O empuxo sendo maior, você vai ter uma força para cima, empurrando o ovo para cima, né? E aí ele sobe, tá? No caso da pergunta número 1, ela é interessante por causa do seguinte, né? Quando você coloca... Imagina que eu peguei, eu peguei a água da torneira, fiz um bloco de gelo, coloquei esse gelo num copo de água da própria torneira, mesma água, né? E deixei ele lá, né? O nível não vai mudar, tá? Na hora que o gelo derreter, o nível não vai mudar. Por que que não vai mudar? Não vai mudar porque, ó, vou até passar aqui pro Open Board. Quando você olha aqui no Open Board, pessoal, o que você vai ver, né? Que o peso deslocado pelo gelo, né? Então, eu vou até colocar a canetinha azul, né? Esse peso aqui, pessoal, que está sendo deslocado pelo gelo, ó, ele é feito de quê? De gelo, né? Então, a massa que está deslocando aqui é uma massa de gelo, né? Então, o peso dessa quantidade de gelo, é o mesmo peso da água que foi deslocado, né? E se for a mesma água e o peso for igual, vai ter o mesmo volume, né? Então, não vai ter nenhuma diferença aqui. Mas o que acontece? Quando você tem gelo, por exemplo, de água doce, flutuando em água salgada, aí a densidade do gelo, a densidade da água que vai ser derretida, ela vai ser maior do que a densidade de gelo, né? Perdão, desculpa. Me expressei errado aqui, ó. O gelo vai estar deslocando a água salgada e o volume de água salgada deslocada, ele vai ser diferente do volume de gelo derretido. Por quê? Porque se a água for salgada, aquele volume que o gelo ocupava vai ser mais pesado do que o volume de água doce, porque a água doce é menos densa. Então, assim, um resumo da ópera. O gelo da mesma água flutuando na água, quando ele derrete, ele não altera o nível, mas se você tiver se você tiver gelo de água doce flutuando em água salgada, como a água doce é menos densa do que a água salgada, quando o gelo derrete, né, o que vai acontecer? Ele vai ter um volume maior de água doce do que tinha de água salgada e aí o nível vai subir, tá? O nível com certeza vai subir. Você pode fazer essa experiência na sua casa com água, com um copo de água
com sal e colocar gelo de água doce, você vai ver que isso acontece, tá? Inclusive, esse é o problema do derretimento das calotas polares, né? Por que as pessoas ficam preocupadas com o nível do mar aumentar com o derretimento das calotas polares, né? Porque o gelo que está lá é de água doce e ele está sobre um mar que é água salgada. Então, se o iceberg está flutuando, o empuxo iguala o peso, mas como a água que forma o iceberg é água doce, então quando ela derrete, o volume dela vai ser maior do que o que tinha deslocado de água salgada, porque a água doce ela é menos densa. Então aumenta o nível do mar, né? Mas se for o mesmo tipo de água, não aumenta, tá? Então esse vídeo aqui foi só para responder essa pergunta aí, né? Então eu vou encerrar por aqui.